Seja bem-vindo ao Papo de Perrengue, o podcast onde a gente invade os bastidores da vida de quem chegou ao palco. Aqui não tem roteiro engessado, muito menos papo sério demais. É tudo no clima de mesa de bar, cheio de risadas e histórias reais. A gente vai direto ao ponto, os perrengues. Sabe aquele momento tenso, bizarro e até engraçado que ninguém vê, mas faz toda a diferença no caminho do sucesso? É disso que a gente vai falar. Com convidados de todos os nichos que você pode imaginar, nosso objetivo é arrancar os detalhes mais minuciosos dos desafios e transformar essas histórias em aprendizados. Tudo no melhor estilo cômico e descontraído, porque no final, é nos perrengues que a gente encontra as maiores lições. Preparado? Então puxa uma cadeira, pede uma bebida e bora conversar! O podcast a seguir é uma produção independente. As opiniões e conteúdos aqui expostos são de responsabilidade de seus apresentadores e convidados. Está no ar o Papo de Perrengue Podcast, mais um episódio de número 40. Chegamos ao episódio 40º. E eu quero agradecer a você, a minha audiência que está aqui, né? Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, me chamo Paulo Victor, esse que vos fala, PV para os mais íntimos. E já deixa o seu curtir, o teu gostei, deixa o like. Compartilha para geral, para galera. Ative o sininho para você receber as notificações na íntegra do seu celular. E eu, como costumo dizer, como vocês já estão acostumados, que o Papo de Perrengue ele é um podcast que não pode ter nem pé, nem cabeça. Mas ele tem 100% coração. E diante disso, como vocês já estão acostumados, eu faço uma pequena introdução antes de passar a palavra para minha convidada, para minha entrevistada. A convidada de hoje é daquelas mulheres que inspiram pela coragem, propósito e visão. Engenheira ambiental de formação e empreendedora por vocação, ela decidiu trocar a estabilidade da CLT pela ousadia de construir algo com significado. E assim nasceu o Livre Leve. Restaurante que se tornou referência em alimentação funcional e experiência de marca no norte do país. Com uma trajetória sólida e reconhecimento nacional, ela vem se destacando como palestrante, mentora e empresária premiada. Participando de painéis e eventos que promovem o empreendedorismo feminino. A liderança consciente e a inovação na experiência do cliente. Sua comunicação autêntica, combinada com uma visão estratégica e um olhar humano para negócios, já impactou centenas de mulheres e marcas, ajudando a elevar padrões e transformar histórias. Com vocês, um exemplo de força, propósito e leveza nos negócios, a perrengueira desse episódio número 40 é ela, Iris Revilla. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. E eu tô me sentindo honrada, mais uma vez, de estar aqui com você, porque, gente, eu conheci esse projeto há anos atrás, início de 2024, quando ele ainda era um sonho. E eu tive a oportunidade de mentorá-lo também em um outro momento. E isso eu lembro que aquele momento também você tomou a decisão de fazer acontecer, e era isso, porque já era um desejo do seu coração, e Deus também, com certeza, né, que fez isso, de fato, ter o desejo no seu coração e você colocar em prática a serviço dele, também colocando o seu serviço a serviço do próximo. À disposição, né? Sim. À disposição. Obrigada. Poxa, eu que agradeço. Finalmente. Nós estávamos aqui, a Livre Leve participou do primeiro episódio. Isso é verdade. Bem lembrado. Antes de chegarmos nesse detalhe, nisso agora, o que você achou da sua introdução? Gostou? Passou algum filme? O que você Eu fiquei emocionada. Eu olhei pra Maísa, que tá logo ali, e eu fiquei com os olhos mareados, porque assim, quando você fala de coragem, de força, de propósito e leveza, a coragem de fato, abandonar um emprego, né, consolidado, uma carreira consolidada numa empresa renomada, né, reconhecida internacionalmente, para empreender foi um ato de coragem, assim, muito, e desafiador. Quando você traz também a questão de leveza, é o que eu busco hoje sempre. Essa jornada desafiadora tem sido, né, ao longo dos anos, assim, cada fase da empresa, e minha também,
né? Só nesse tempo todo eu já estive casada, me separei, estou vivendo outro momento de vida, de descobertas, de novas experiências, né? Como pessoa, como profissional, que tem me engrandecido muito. E é isso, passou um filme na minha cabeça e eu fiquei muito emocionada. Obrigada pelo seu carinho. Desde sempre, me sinto realmente privilegiada também de estar sempre cercada por pessoas tão generosas no meu caminho. E você é uma delas, com certeza. Muito obrigada pelo carinho, pelas palavras, pelo elogio. Vamos começar pelo começo? Vamos, tô aqui. Iris, você é daqui de Manaus, da onde você foi nascida e criada, tem irmão, irmã. Conta aí um pouco da sua história. Vamos viajar no tempo agora, tá bom? Tá bom, vamos lá. Comecinho. Eu sou filha de um pai peruano que veio fazer mestrado e doutorado em Manaus e conheceu minha mãe em Manauara. Então, eu tenho, né, eu brinco que eu sou 50% Peru, 50% Brasil. E sou apaixonada pela cultura, pela culinária peruana e tudo mais. Eu fui criada no Tiradentes, né, pertinho ali do INPA. Meu pai é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, mais de 40 anos. Uma grande inspiração para mim, minha mãe também. E eu tenho vários irmãos, tanto por parte de pai e de mãe. Espalhados, né, pelo mundo. Gente, eu não sei, assim, vou contar uma coisa pra vocês. Meu pai foi pai aos 60 anos. Então, assim, hoje eu tenho 44, eu tenho uma irmã de 15 anos. Então, pra vocês terem ideia de como, assim, a alimentação saudável e as plantas medicinais, quando bem usadas, muitas coisas boas acontecem. Então, eu sou a filha, né, a mais velha, a mulher, né, mais velha, e também carrego comigo o desejo de sempre direcionar os meus irmãos, de inspirar de alguma maneira, de forma positiva, claro. E é isso, o que mais? Conta um pouquinho aí, vamos lá pra tua infância. Como é que foi a tua infância com um pai estrangeiro, né, daqui, Peru, e tua mãe daqui? Você sabe que eu percebo até hoje um pouquinho do choque de cultura, né? Mas assim, hoje meu pai já tá no Brasil há mais de 40 anos, vive lá e aqui, mas eu percebo que ainda tem muito da cultura, um pouco. No início, eu lembro da minha mãe comentar um pouco mais sobre, como que eu posso te dizer? Por exemplo, de cores, por exemplo, lá eles usam vermelho, mas meu pai não queria que a minha mãe usasse muito vermelho porque chamava atenção. Alguns costumes, algumas até crenças deles, assim, que impactaram. Mas nada que a minha mãe, com muita inteligência emocional, muito jeitinho, na jornada ali do casamento, não soube conduzir. Mas tem uma coisa engraçada para contar, dos meus, acho que estava na alfabetização, onde lá em casa todo mundo falava meio misturado, né, porque meu pai sempre conviveu com muitas pessoas que falam a língua espanhola, né, falam espanhol, e chamaram meus pais na escola e falaram, olha, a Iris está com muita dificuldade. Tá aí, o meu primeiro perrengue, eu vou contar. Meu primeiro perrengue. Já foi na infância, meu primeiro perrengue. Porque eu ouvia meu pai falar caça, né, que era casa, e eu escrevia casa. Você imagina, eu escrevia casa ou mulher. Vou dar o exemplo do mulher. Eu ouvia meu pai falar mulher, minha mãe mulher, mas eu escrevia. E em espanhol, mulher é com J, que o J tem som de RR, né? E na escola eu escrevia mulher, ou seja, M-U-R-R-R-E. E aí foi uma loucura. Chamaram meus pais e falaram assim, olha, vocês precisam decidir o que vocês vão falar, como que vai ser a criação da Iris, qual vai ser a língua. Eu sugiro, se vocês vão morar no Brasil, eu sugiro vocês falarem português, se esforçarem, porque ela tá tendo dificuldade até na comunicação, mas principalmente na escrita. Então, você imagina, eu escuto mulher e escrevo de outro jeito, então foi uma loucura. E foi quando meus pais decidiram que nós falaríamos português em casa. Que anos depois, isso foi um prejuízo, assim, porque toda vez que eu ia visitar minha família no Peru,
eles também chamavam a atenção do meu pai, porque eu entendia muito bem, eu entendo muito bem, mas eu tenho mais dificuldade na pronúncia, na fala, até porque é um pouco mais parecido, e aí eu acabo... Hoje meu pai também tem esse perrengue também de estar numa palestra internacional, onde ele teria que falar desenvolvimento, ele fala desarrollo no meio de tudo, mas acontece no fim, todo mundo consegue se comunicar e entender. Caraca. Então, o teu primeiro perrengue já foi nessa questão da língua, se ia ser português ou espanhol. Já teve esse conflito, né, dentro de casa. Mas aí é bom que tu já teve o contato com o espanhol, por causa do teu pai. E eu busco agora muito ouvir música, filmes em espanhol, para eu poder relembrar. Mas é claro, tem algumas particularidades de cada país, de cada local também. Tem um dialeto, né? Tem os nossos, né? Os nossos jargões e tudo mais. Então, lá também não é diferente. Sim, que irado mesmo. Conta pra gente alguma da tua infância com família, alguma coisa assim. Conta como é que foi, além dessa questão de culturas e educação e língua, né? Uhum. Alguma lembrança de algum outro perrengue, tu se lembra? Cara, eu lembro, eu comentei num dia, gravei um vídeo na época pra Livre Leve falando sobre o Dia dos Pais, né? Sobre a influência tão grande que meu pai tem na minha vida. Legal. E uma das coisas que a minha mãe me contou, com 2 aninhos, eu estava sentada na mesa e nós sempre é um hábito, assim, da minha família de ter os momentos de comunhão, de união à mesa. E aí eu deixei cair. Um copo quebrou e eu lembro do som, assim, como foi aquele momento, foi eu assustada, né, com 2 aninhos, espatifou, fez um barulho, estardalhaço, e eu na hora comecei a gritar e chorar muito, e ele com toda a calma do mundo, que ele é assim, ele chegou e falou assim, filha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, você não precisa, o papai tá aqui. E é interessante que quando você para pensar, fala assim, então ela teve uma infância muito protegida, ela teve muito, sabe, muito cuidado e tudo, e eu tive. E eu confesso que eu tive, foi muito, assim, é gostoso você Mas sabe que você foi privilegiada, tá bom? Sim, né? Sabia? Eu sei, eu agradeço a Deus por isso. Mas tem os 2 olhares, né? Porque, assim, de um lado que eu fui muito, muito cuidada, muito protegida e sempre tive o meu pai muito presente na minha vida, mesmo quando eles se separaram, os meus pais se separaram, quando eu tinha 7 anos. Por exemplo, meu pai sempre fez questão de me levar e de buscar na escola. E eu lembro que os meus amigos tinha condução escolar, ou alguém ia buscar, ou eles iam, sei lá, de ônibus, mas eu lembro que ele sempre fez questão de fazer isso. E um dia, eu adolescente, né, eu falei assim, não queria que você... Pai, não precisa me buscar na porta da sala. E aí ele fazia questão de me buscar na porta da sala e se fazer presente. E eu perguntei um dia, pai, pra quê? Porque se atravessa, eu estudava no Marta Falcão, ele saía do IMPA, pegava um trânsito absurdo para chegar lá no Marta Falcão e depois para me levar para casa. E ele falou assim, filha, é um momento que eu tenho só com você. Então, eu consigo te acompanhar, como que tá o teu aprendizado, como que você tá emocionalmente, sabe? Como que você tá, se você tá com alguma dificuldade. Então, assim, eu entendo de fato que foi uma infância muito e um cuidado que ele tem até hoje. Eu reconheço que é um privilégio e eu honro meu pai e minha mãe por isso, porque minha mãe também é assim. Eu sempre tive o dia deles, o dia também específico. Minha mãe é pedagoga e sempre fez muitos cursos. E um dos livros que ela leu foi aquelas 5 linguagens do amor. E foi muito interessante porque ela colocou em prática isso com os filhos também. Então, ela identificou a minha linguagem do amor, que era tempo de qualidade. Já ia comentar sobre isso. O meu é tempo de qualidade. E eu lembro que a minha mãe separou, então, esse dia, um dia X do mês, era só com a Iris. Eu lembro da minha irmã, mas eu quero ir. Poxa, eu quero ir no cinema com vocês. Eu falei assim, não, esse é o momento da Iris.
Então é um momento que a gente tem esse momento, as duas, e é a forma que ela se sente amada. E de fato isso marcou, são situações, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Eu tenho do meu irmão também mais velho, muito, muito próximo, muito, muito generoso sempre comigo, muito amável também. Talvez a maior lição que eu tenho assim da lembrança e que eu tenho muito forte na minha vida até hoje é o sentimento de amor, sabe? Então eu acredito que como começa de casa, a gente transborda. E ao mesmo tempo que eu tive que trabalhar muito isso também na inteligência emocional. Quando eu fui trabalhar na Petrobras, é uma empresa totalmente diferente, né? Você tem é um nível de exigência, de cobrança, e ali já não estava mais aquele núcleo familiar, você não, né? É um outro ambiente, em outro momento, e que me exigiu muito, e que eu lembro de um dia chegar muito chateada pro meu pai. Eu falei, pai, tô muito chateada. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você me criou de uma forma com tanta proteção que eu tô sentindo dificuldade hoje em dia de lidar com certas situações. E aí eu sei que ele não fez isso porque ele falou assim, Iris, eu lembro que ele falou assim, Iris, se você... A gente comentou algum dia, assim, de ser filhinha de papai, né? Que as meninas... Por ele estar sempre muito presente na minha vida, na infância, na adolescência, enfim, sempre muito presente, ele comentou eu comentei, né, que as pessoas falavam que eu era a filhinha do papai. Uhum. E ele falou assim, Iris, se ser filhinha de papai é no contexto de você ter um pai presente, amoroso e cuidadoso, então... Você pode falar para elas que você é, sim, uma filhinha de papai. E a gente não tá falando de recurso, a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando realmente daquilo que é valoroso, né? É você ter amor, ter educação, ter presença, né? Mesmo com os pais separados, você entender o que realmente é importante na vida, né? Que não são as coisas, são os momentos, são os aprendizados que a vida te traz também. Então, todo esse é a minha... é o que eu trago. E não é diferente da Livre Leve, né? O que a gente a nossa essência, a criação. Achei muito legal você perguntar e me trazer para essa jornada, sabe? Começar bem assim, minha infância e vir para cá. Porque falando até, contando isso para você, fica mais claro para mim de onde vem o amar, servir e nutrir. Provavelmente isso vem de casa, vem do seu pai, da sua criação, da sua família. Uhum. Uma coisa que, pegando um gancho, antes de irmos pro merchan... Para falar exatamente. Tem uma filosofia do princípio do minimalismo, não sei se você conhece, que fala assim... use coisas e ame pessoas, o contrário nunca vai dar certo. Agora, estamos vivendo um outro tempo que tá distorcido, né? Sim. Que as pessoas estão sendo usadas e estão amando mais as coisas, né? A gente se apega mais ao bem material. Sim. E ama, ou melhor, ama mais o material e usa as pessoas, mas tá errado, né? Enfim, tá distorcido. Eu acho que visão totalmente distorcida e tá cada vez mais comum, eu concordo com você. E cabe a Iris, você, Paulo, e outras pessoas tão legais que eu vi que você teve a oportunidade também de entrevistar, de estarem aqui, Rodrigo Vogan, Adlines, o Bafo, que agora acabou de sair desse episódio. Sim. Então, assim, muito legal, que são pessoas que eu entendo que conseguem levar essa mensagem também, né? Eu lembro do Rodrigo, sempre fala, tem muito do pai dele também, até a gente conversou semana passada, ele comentou, falou assim, olha, não confunda gentileza com gentileza, ele falou isso do pai dele, então assim, ele falou isso ele aqui já também. falou isso aqui, né? E tem tantas outras coisas, então esses valores mesmo, né? Não tem preço, né? Tem valor, então esse cuidado, tudo isso que a gente tá falando, que é tão importante. Sim, falando nisso eu fico até mais livre e mais leve, pegando o gancho, né? Bora
ter um react Ah, do primeiro episódio, inclusive, já pegando o gancho, como você falou, né? Eu quero agradecer você, Iris, por ter confiado nesse meu projeto. Porque antes de você aceitar ter topado de mandar um mimo, aquele presente pro meu primeiro episódio, eu já Deus tinha colocado isso no meu coração, desse meu projeto de podcast. Eu pedi pra você que no dia que eu conheci você, que foi na MMD, você lembra? eu palestrei. E você nós nos palestrou, nos conhecemos como lá. Eu pedi pra você fazer esse vídeo divulgando o meu, e ainda nem existia isso você aqui. já tava co-criando. Exatamente, mas foi pela fé, né? Sim. Que é o que nos move. A gente não precisa ter uma fé muito grande. Jesus falou que a gente precisa ter uma fé do tamanho de uma mostarda, que já é o suficiente. E enfim, aí você fez aquele vídeo e quando eu gravou o vídeo e tal, E foi maravilhoso. estamos Estamos aqui aqui hoje e você mandou. Aí, bom. eu queria chamar o Leon pra mostrar aí. Olha a foto aí, ó. Do primeiro, da sexta, que ela mandou pra gente uns sim, o primeiro mimos, o primeiro foi episódio com o Lucas Buda, né? Aí eu falei do meu projeto e você amou, super. Eu fiquei. Não, comprou eu tô muito a orgulhosa. ideia. Eu acredito, porque realmente você foi corajoso, sabe? Você é ousado. Você foi ousado. E outra coisa, você se preparou muito pra isso. Eu lembro que nós estivemos juntos, eu te mentorei numa oportunidade. Sim. E é incrível, assim, você construir o que você construiu e tá levando informação e de uma forma tão livre e leve. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Sim. Então, assim, eu tô muito orgulhosa de você. E é um exemplo de que quando Deus coloca um sentimento, né, um desejo no nosso coração profundo e é da vontade dele, as coisas acontecem. Mas parabéns por você se preparar, por você ter coragem. Quando você falou de coragem, eu acho que é isso que move muito, sabe? Que tira a gente da zona de conforto e ter coragem para dar um passo diferente, né? Daquilo que a gente, de repente, estaria mais acomodado. Mas eu sei que ao longo desse ano você se preparou e tem se preparado. Você colocou também que eu acabei de comentar que eu fiz o CIS pela terceira vez, o método CIS, e você disse que fez em agosto, já está se programando para fazer outro. Então, inteligência emocional é imprescindível, tanto para quem está empreendendo, seja em qualquer área da vida. Então, você buscar desenvolvimento pessoal, né, inteligência emocional e profissional, porque eu vou te contar, o seu time também está muito bem preparado, viu? Parabéns! Muito, eu que agradeço, que é isso, com certeza. Porque a gente precisa estar, eu costumo falar para o meu time, assim, eu sempre estou em volta dos melhores, eu escolho estar ao lado dos melhores, em tudo. E algumas pessoas, eu lembro que até na área de marketing mesmo, algumas pessoas nós já trabalhamos, tive outras pessoas, empresas, e eles falaram assim, nossa, mas você é muito exigente, Iris. Eu falei, eu sou mesmo. Mas tem que ser, eu sou né? muito exigente. Então, assim, as pessoas até comentam, e eu não vejo isso com os olhos, com maus olhos, pelo contrário, mas elas falam assim, para trabalhar com você, tem que ser muito bom, tem que ser muito detalhista, tem que ser muito atencioso, tem que estar atento a tudo, tem que estar à frente de tudo. E eu falei, é exatamente isso. Então, eu acho o máximo, porque já sabe que se trabalha comigo, se tá do meu lado, é porque eu costumo dizer, eu escolho estar ao lado dos melhores. Exatamente. E você tá nesse... Estando com os bons que a gente se torna melhor, né? Exatamente. Estando com os melhores a gente se torna bom. A gente tem um vídeo aí sobre a Livre Leve, os 10 benefícios, é sobre o que da Livre Leve? Bora jogar aí, bora... Vamos lá? Vamos Põe aí. assistir. Vamos assistir. Momentos. Que valem a pena. Com amor, com sabor. Saúde. Sim. Só isso? Então tem um Foi? pouquinho... Foi. Então tem um Que pouquinho legal, de tem um tudo. pouquinho de Tem um pouco do tudo. ambiente. Pessoas, né, que estão em busca de um estilo de vida mais saudável para viver Sim. bem e cada vez mais e melhor. Olha aí. Muito bem. Eu vi que você temos uns mimos aqui, você trouxe. Sim, Chega, bora chamar trouxe. aí. Fala aí, Eu o que trouxe vocês suco, trouxeram aí pra trouxe gente? suco Tô Queimando, todo Olha, detox, pra que queimar, legal, pra acelerar o moça. metabolismo. Cadê? Nós temos Olha. um mousse, gente, sério, esse mousse. Maravilhoso. Mulher, deixa eu falar com a sua Claro, audiência feminina. claro, fique à Mulheres, vontade. vocês não estão entendendo o que é esse mousse, tá? Ele é
super proteico, ele tem cacau 70% a 100%, e assim, é a minha salvação para TPM. Então fica a dica, porque até quem não tem TPM ama. Então, experimenta isso, gente. Vamos Vocês precisam experimentar. experimentar. Até você que tá com passando por perrengue, isso vai te... Gente, Nossa. é isso aqui, ó. Ainda tem um morango, super antioxidante, tem muita coisa boa aqui. Que legal. Nós temos também, eu trouxe para vocês Olha. experimentarem, O quê? um bolo de macaxeira e coco. Ele é livre de glúten, livre de lactose, mas ele tem uma açúcar demerara na caldinha. Uhum. Mas assim, é super leve, uma delícia também, um dos mais pedidos da casa, inclusive. E tem a nossa famosinha verdinha, que é a nossa crepioca de couve com frango. Meu Gente, essa aqui Deus. é a crepioca do Hulk. As crianças Do amam Hulk. elas, acreditam. A gente sempre trabalha também essa questão, né? Aham. Alimentação saudável. Hoje nem tanto, graças a Deus, mas a Livre Leve teve, assim, desde 2000, a gente nasceu lá em finalzinho de 2016, e a gente teve que quebrar crenças de que a alimentação saudável não tinha sabor, né? E nem era tão bonita aos olhos. Então, a Livre Leve nasceu com essa proposta de transformar vidas, servindo amor em forma de alimento funcional e com sabor, sem abrir mão do sabor. Então, Com toda certeza. mais empregos gerados, mais vidas impactadas e, principalmente, eu tenho muito orgulho de dizer que nós estamos contribuindo para uma sociedade mais saudável, mais livre e leve. O que eu já percebi que estamos numa geração wellness, né? Graças a Deus! Esse movimento, eu espero que tenha vindo para ficar. Exato. Porque todo mundo, quem não quer, gente, viver mais e melhor, ter longevidade, né? E eu tô adorando esse movimento. Até as pessoas comentaram, mas tem gente no seu setor chegando. Eu falei, ótimo, maravilha, porque são mais opções. Eu também. Eu costumo ir em outros locais que também vendem alimentação funcional. E é uma delícia você ter mais opções. Você saber, olha, tem gente que fala assim, Iris, eu sou apaixonada por tal. O Rodrigo Bafo, por exemplo, ele é louco pelo penne. E tem um penne em outros locais. Mas ele falou assim, cara, mas o da Livre Leve é o da Livre Leve, não tem igual. Assim como tem em outros restaurantes que eu amo também. E não é Livre Leve, mas eu amo, eu prestigio, falo e amo mesmo. Então, assim, é um movimento que eu espero que tenha vindo para ficar. Porque nós merecemos, você merece, eu mereço, a geração que tá vindo aí, a geração futura merece viver uma vida com mais disposição, com mais energia, com mais alegria, sabe? De bem com a vida. Uma das, não sei se eu contei, mas eu morei na Austrália há 1 ano. E uma das coisas que mais mexeu, assim, com a minha cabeça, que foi algo de... realmente uma virada de chave, foi o que é, de fato, qualidade de vida. E o primeiro impacto que eu tive foi andando na rua, o quanto que as pessoas... PV, você não tem noção, assim, de abrir o sorriso, sabe, no rosto, assim, e te dar um bom dia, boa tarde. Eu falei assim, como você tá linda, seu sorriso é lindo, seu vestido é lindo, nossa, que cabelo bonito, não sei. E a princípio eu achei aquilo ali, falei, né, é um pouco estranho você andando na rua e alguém parar pra te elogiar. E aí, com o passar dos dias, começando a viver a rotina lá no bairro que eu morava numa cidade chamada Gold Coast, que é de praia, então eu morava 1 quadra da praia, então tinha gente sempre se exercitando e tudo mais, e eu entendi ali, eu falei, cara, é isso, não é, eles não são assim porque, sei lá, nasceram assim, mas a cultura, a rotina deles começa com uma alimentação saudável, práticas de esporte. Então, é óbvio que essa energia, essa alegria, essa disposição vem disso. É a base. E eu aprendi isso, graças a Deus, desde muito nova. Meu pai sempre falou, né, que tudo começa com a alimentação. Se você quer ser inteligente, se você quer se você quer ter bom humor, né? Por isso que a gente tem pessoas que falam, essa menina é enfesada. É porque o intestino não tá funcionando muito bem. E para funcionar muito bem, você tem que se alimentar muito bem. Então, tudo começa da alimentação. É o que eu acredito. Tá pela boca. É o que eu Dizem acredito. que você é o que você come, né? Exato, Dizem também, tem né? livros sobre isso, Exatamente. artigos e tudo mais, e gente que reforça isso. Eu acredito muito, tudo é isso. Mas, claro, e quando a Livre Leve nasceu, já com essa minha vida, essa experiência, né, que eu tive 1 ano morando na Austrália,
Primeiro de tudo, eu queria desmistificar essa ideia também de que comida saudável só se restringia a salada com frango grelhado ou batata doce com frango, né? Então eu lembro assim, várias vezes minha mãe ia pra nutricionista há anos e anos e anos atrás, a gente tá falando? Sim. Eu era pequena, e a minha mãe só podia comer o filé do peito de frango grelhado com salada. Eu falei assim, gente, quando eu morei na Austrália, e eu vi tantas opções, sabe, saborosas, assim, e só substituindo ingredientes simples por ingredientes mais ricos do ponto de vista nutricional. Por exemplo, um bolo que eu comia não tinha trigo, e sim ele é feito com mix de farinhas oleaginosas, que promove saciedade. Comia uma salada ou uma torta com quinoa, e a gente tem muitas preparações com quinoa também, que é riquíssimo, é um dos alimentos mais super alimentos do mundo. Eu costumo contar até para as crianças que é comida de astronauta, né? Que eles levam mesmo para o espaço, hidratam e comem, porque ela tem os 9 aminoácidos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Então, quando eu entendi o conceito de alimentação funcional, que é assim, é uma combinação, ingredientes e combinação deles que promove o bom funcionamento do organismo, eu falei assim, é isso. E juntando isso, sem abrir mão do sabor, e mais ainda, chegando em Manaus, já vendo essa necessidade, né? Porque eu não tinha lugares para levar os meus pais. Minha mãe foi diagnosticada com diabetes um mês depois que eu voltei da Austrália, que voltei para o Brasil. E isso foi algo de, assim, quando ela precisou, já estava tão grave a situação dela, que ela teve que tomar insulina na barriga. E eu lembro dessa cena que para mim foi de forte impacto emocional. Essa cena me marcou profundamente, minha mãe chorando, tomando a injeção, e eu falei assim, o que eu posso fazer, sabe? Porque você como filha fala assim, e agora? E eu costumo dizer que Deus, sabe? Ele é tão incrível, eu acredito em tudo que ele faz tem um propósito, e ele me fez ir estudar sobre impacto ambiental, sobre o meio ambiente, lá do outro lado do mundo, literalmente na Austrália, eu fui só para estudar sobre essa questão de projetos ambientais, mas para eu ter a vida transformada, começando pela minha alimentação, para eu poder, PV, transbordar na vida da minha mãe. Olha que louco, ter essa transformação que eu já tinha até perdido, né, com essa correria e cobrança, a gente quer coisas mais práticas. E eu voltei com eu falo que não foi nem um desejo, assim, o empreendedorismo me escolheu, tipo assim, é isso que você tem que fazer, você tem muito, se você tem desejo, tem conhecimento, agora colocar em prática e executar. E hoje a gente tem aí a Livre Leve, que tá aí para cumprir essa missão de transformar vidas, né, servindo amor, servir e nutrir. E o amar, servir, nutrir vem das minhas crenças, daquilo que eu acredito, e que é muito legal que a gente faz o link do início da nossa conversa, né, sobre amar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, essa é uma verdade para mim. Servir, porque eu acredito que Deus deu um dom único para cada um de nós, com todas as nossas experiências, nossas vivências, nossos acertos e nossos erros, e aprendizados, eu costumo dizer, não é erro, nossos aprendizados, mas Deus deu um dom único para cada um de nós, e que nós devemos sim colocar esse dom a serviço do próximo. Então, amar, servir e nutrir na essência da palavra, né? No significado da palavra, nutrir corpo e alma. Nossa, então, maravilhoso. Esse é um... Então, para quem não conhece, vai estar deixando aqui, vai estar descendo aqui um QR Code, onde você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que vai direcionar para o perfil da Livre Leve, para você saber mais sobre os cardápios. Exatamente. Vou estar deixando na descrição desse vídeo o arroba... funcionalidades. arroba livreleve.funcional, né? Isso. Vou estar deixando aqui o arroba aqui no Instagram, no YouTube, para você conhecer. O QR Code vai estar aqui também passando. E você, para você desfrutar, ter essa experiência livre e leve que eu já tive, é maravilhoso. Inclusive, bora brindar? Vamos! Aqui, a saúde. Que tenhamos uma vida mais livre e leve. Com certeza. Os judeus, quando eles brindam, eles falam uma palavra, lehaim. Tá. Fala, lehaim. Lehaim. Que significa vidas. Porque eles acreditam que não só tem essa vida, né? Não é só esse plano.
E outro significado também é prosperidade. Né, no hebraico. E não conheço nenhum judeu pobre. Nunca judeu... Também não. Então, Não. deve ter alguma coisa nisso. Então, Sim, eu acredito. Lechaim. Lechaim. Vamos beber. Esse é de qual sabor? Esse eu tô queimando. O seu, eu acho que eu tô no detox. Tem Tô no kiwi. detox. Tô no Olha, detox. Tem kiwi, promove muito saciedade. bom. Tem uma curiosidade. Todos os nossos sucos, eles não são coados. Não são coados? Não. E por que, Iris, que não são coados? Por quê? Pra gente aproveitar o máximo das fibras. Ah, é? Então, vai promover o bom funcionamento do intestino. E eu ouço muito das minhas amigas nutricionistas comentando tal frase. Quando o intestino funciona bem, tudo vai bem. Cabelo, pele, unha, disposição, alegria, energia. Então, assim, apostem em alimentos funcionais e principalmente nas fibras, viu, gente? Que legal. E esse aqui é o... Essa nossa crepioca de couve. Deixa eu experimentar aqui. Couve com frango. Couve com frango. É mesmo. Também super proteico. Porque tem a base dele. Olha, bem recheadinho e tal. O que vem? Então, o frango tem um creme que a gente faz lá. Mas tem cúrcuma. Tem cúrcuma. É um dos mais pedidos da casa. Eu fiz questão de trazer pra você. Muito bom. Você experimentar. Nossa. Não, mas maravilhoso. Eu sou a louca do doce. Então, assim, depois... Sério mesmo, experimenta depois esse mousse de cacau, assim, que... Ah, é? Gente, vocês não têm noção, não. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, uma colher. Sim. Mas a gente tem não tem uma colher, mas tem aqui um garfinho. Você vai que eu vou nele também, pouquinho e dar energia, super proteico. E outra, pode ser pré-treino e pós-treino, viu? Pode ser pré-treino e pós-treino. Imagina um pré-treino, pós-treino gostoso desse jeito. Principalmente pós-treino, porque a base dele é clara de ovo. Meu Deus do céu. Então, clara de ovo. Clara de ovo, a base dele. E aí o cacau, alcalino, tem muitos benefícios. E aí, que tal? E ainda tem umas raspas de chocolate. Então quer dizer que... Eu tô vendo aqui a produção aqui. Daqui a pouco a gente vai deixar pra vocês. Então dá pra comer saudável e gostoso, comer bem. Sem abrir mão de sabor. Quando eu entendi isso, Meu lá Deus. na Austrália, eu lembro que, como eu te falei, bolos, tortas, preparações tão simples, mas que faziam, assim, tinha um impacto tão forte no meu organismo. Por exemplo, eu viajava, ficava um tempão sem ir ao banheiro, e é interessante, quando você agrega esses ingredientes funcionais na tua rotina, tudo isso muda. Também é o que eu te falei, ter uma alimentação rica em proteína, que não tem condimentos, né, processados e tudo mais. Na Livre Live a gente faz a nossa massala, que eu falo, é o nosso tempero, que é feito com plantas naturais, então não tem como reproduzir, digamos assim, e outros. Eu também busco trazer para o menu da Livre Live preparações mais autênticas, que também tenham a ver história com a minha vida. E eu costumo dizer, por exemplo, o filé Dom Juan, que leva o nome do meu pai, e não é à toa, porque é o Dom Juan. Mas deixa eu contar para vocês como que nasceu a história do Dom Juan. Na época da pandemia, meu pai mandou fazer, para cada filho, pediu para fazer potes, para cada filho, para levar para casa de cada um purê de alho, que é anti-inflamatório, é um antibiótico natural, e tem tantos outros benefícios para também aumentar a imunidade. E meu pai fez esses potes para os filhos e a gente tinha que comer e falou, você comeu? Ele é daqueles que cobra e tal. E eu falei, gente, que delícia, e isso é funcional, se isso faz bem para mim, vai fazer bem para... Tipo, se meu pai faz isso para as pessoas que amam, eu tenho que proporcionar isso também, colocar à disposição de mais pessoas. E meu pai já trabalha, né, alguns orientando no uso das plantas medicinais, e ele tem isso como base. E aí, Paula, levei pra cozinha da Livre Leve, pro chefe, falei, chefe,
quero isso aqui, coloca um sabor, melhora, né, a base dele, que tem limão e o próprio alho batido, e ele usou ali os temperos, não é esse, fez os temperos e ele tem nessa preparação. Meu pai gosta muito de carne, tem cebola caramelizada nessa preparação, e tem lá a quantidade certinha que ele recomenda para dar um up na nossa imunidade. Então, o que eu penso que ele quer para mim, o que eu desejo para mim, eu quero, né, para os meus, eu desejo para mais pessoas. Sim, sim. Então, acho que essa que é a importância, assim, da... Eu vi, o que é isso aqui? Isso é um molho? shot. Não, isso é um shot. Shot? E um das preparações mais vendidas também na época da pandemia. Tem cúrcuma, limão... pra você beber. Pra beber. Legal. Se tiver com a imunidade. E principalmente essa época de chuva, mudança, né, de clima também. Pô, é muito bom. Interessante tomar um shot. Não é tequila, mas é um shot muito delicioso. Eu já ia tomar, mas deixa depois a gente toma aqui nos bastidores. Deixa a entrevista acabar, a gravação pra depois. Cara, agora vamos continuar o nosso bate-papo, que tava tão gostoso. Aqui. Então, bora te pedir pro pessoal tirar aqui. Vamos. Dá uma... Pausa aí. Pronto. Show. Então, Iris, voltando aqui, a nossa bate-papo tá tão gostoso. Falamos sobre a Livre Leve, mas queremos falar sobre a Iris, sobre você. Antes, eu costumo dizer, né, que por trás de um grande CNPJ tem um CPF. Verdade. Queremos saber do CPF que é a Iris, que é você. Ai, gente. Esse homem tá me tirando muito. Queremos extrair o suco do entretenimento. É por isso que eu tô aqui no Papo de Perrengue. Literalmente. Queremos deixar vocês de perrengue, literalmente. Tudo bem, vamos tô aqui lá. Pronta. Sempre pronta. É isso, gosto assim. Então, vamos lá. Falar sobre a sua educação, né? Porque antes de... A gente passa por aquela situação, por aquele momento de estar no ensino médio, fundamental, e tipo, o que eu vou ser da vida? Qual vai ser a minha profissão? E qual faculdade eu vou fazer? Sim. De uma certa forma é um perrengue, que você fica perdido pra escolher, né? Você tem opções. Você tem opções, mas você também tem muita influência dos seus pais, né? Total. E eu ia te contar que a minha mãe, aí, assim, nas conversas de minha mãe, meus pais, na verdade, gostariam que eu fosse advogada, né? Alguma coisa... advogada ou médica. Eu lembro que tinha essa conversa em casa, até por cultura, né? Eu lembro que falou assim, tem que ser advogada, médico ou engenheiro. Mas, enfim, tem já outro papo de perrengue aqui, gente, que vocês não têm noção. Minha mãe me tirou, então, eu estudei em escolas batistas também, porque minha mãe é cristã, né? E pedagoga, então ela foi diretora... Qual o nome dela? Manda um abaixo. Mamãe, Cleide Revila, maravilhosa. E ela foi... no idealizador, ela trouxe a central de matrículas para Manaus, né? Há muitos anos atrás, ela foi responsável, ela era líder, né, desse movimento da central de matrículas que tem até hoje, né? E ela trouxe esse projeto de Brasília e tudo mais e implementou. E eu ia chegar nessa parte porque ela me colocou Marta Falcão, me tirou do Marta Falcão, me levou para uma outra escola, né, para o Lato Senso, falou assim, olha, eu quero te levar para o Lato Senso porque você vai estudar o terceiro ano integral, porque eles são muito focados, muito resultado, enfim, e eu fui para o Lato Senso para sair de lá pronta para passar de primeira, assim, não tinha outra opção, eu sempre fui uma aluna muito, muito dedicada. E eles falam, nossa, minha filha vai passar de primeira, com certeza, né? Minha filha vive para estudar, então ela vai passar. E eu lembro que eu fui, sim, preparada, né? Para o vestibular, estudei muito, mas no dia da prova, gente, acho que era uma autocobrança tão grande, era tão forte, e meus pais têm aquela vontade de não decepcioná-los, sabe? Aquele desejo de falar assim, cara, eu preciso passar, eu não posso decepcionar meus pais, porque eles já falam, verbalizam para todos, né? Ai, minha filha vai passar de primeira, minha filha tem as melhores notas, então ela vai passar de primeira. E eu lembro que a minha mãe chegou no escritório dela e pediu para a secretária comprar todos os jornais que ela encontrasse na banca mais próxima do escritório dela.
E aí, a minha mãe, eu tava nesse dia no escritório, e eu olhando assim, eu sabendo que eu não consegui fazer a prova, era tanta cobrança que eu paralisei na hora. Eu paralisei na hora de fazer, parei, eu lembro que eu fiquei tão... É ansiedade, né, que eu nem conhecia por esse nome. Mas eu sabia que eu não tinha ido bem. Até porque eu não fiz todas, eu não preenchi tudo. Nossa. E aí minha mãe, ali, olha, compra todos os jornais que você tiver, porque o nome da Iris vai estar lá. E eu lá, Já foi um perrengue, quietinha. hein? Nossa, você não tem noção. Era tudo que eu não queria. Minha mãe com aquelas pedindo pra comprar todos os jornais da banca. E eu ali, quietinha, calada, sabendo que não ia ser. E aí ela chegou e falou assim, filha, não sei o que aconteceu, mas seu nome não tá aqui. Falei, mãe, infelizmente eu fiquei muito nervosa e não consegui responder tudo. Fiquei muito nervosa. Na hora, realmente, eu paralisei, né? Faltou inteligência emocional ali, um preparo também para esse momento. Mas aquilo ali também foi uma virada de chave, porque eu prestei vestibular para direito. E no fundo, não era o que eu queria. Não era, eu estava muito indecisa também, mas eu tinha algo também muito forte que eu também não queria não queria ir para a área do meu pai, de biologia ou botânica, porque eu não queria ter a comparação, eu não queria ser comparada com ele. Eu lembro assim, meu pai já ganhava muitos prêmios e estava escrevendo, lançando livros, e eu não queria ter esse peso, sabe, de você seguir a carreira do pai e ter que dar conta e tudo mais. E aí surgiu, eu sempre gostei, porque o meio, né, que eu vivo, que a gente cresce, acaba influenciando, não tem como. Então, assim, sempre vivi muito num ambiente onde se falava e se priorizava a educação ambiental. Educação como um todo, né? Minha mãe é educadora, meu pai também, mas educação ambiental. E acabou que a gente viu uma divulgação do curso de engenharia ambiental, que seria o primeiro curso, na verdade era a segunda turma de engenharia ambiental na UBRA. E a minha mãe, meu pai falou assim, por que você não faz a engenharia ambiental? Vamos entender, vamos estudar sobre, ver o que tem, né, qual é a grade e tudo mais, para ver se faz sentido. E na época eu conheci o falecido, infelizmente, juiz da Vara do Meio Ambiente, doutor Adalberto Carim, que meu pai foi professor dele, né, há anos e anos atrás, e depois que eu passei, aí eu conto que eu passei no vestibular, né, prestei vestibular para engenharia ambiental, porque era um curso novo, e eu imaginei, bem, eu não vou ficar parada, eu não passei para direito, eu vou fazer engenharia ambiental, vou entender e vamos ver o que vai dar. E meu pai feliz da vida, né, porque eu já estava indo meio que pro caminho indo para a linha dele. E o Adalberto Carim foi um profissional que, de verdade, assim, que eu tenho muito respeito, sabe? Admiração pelo legado dele, pelo que ele fez, pelos projetos. Meu pai foi um grande parceiro dele nessa jornada também, na Vara do Meio Ambiente. Então, eu falei, pai, então eu faço engenharia ambiental e depois faço uma especialização na área de direito ambiental. E aí foi esse caminho. Então, por não ter passado no direito, né, como minha mãe sonhava com isso, mas fui para engenharia ambiental, me apaixonei, porque a engenharia ambiental é um mundo, você vê a parte não só de estudos de impacto ambiental, saneamento, educação ambiental, claro que tem as matérias, as disciplinas, matemática 1, 2 e 3, cálculo 1, 2, 3 e 4, design, muitas coisas, mas me deu muitas oportunidades também de conhecer, de vivenciar outras áreas, sabe? Por ela ser uma grade muito ampla. E aí eu fui para engenharia ambiental, que era o que eu no início eu torcia o nariz, que não queria por não ser comparada, né, com o meu pai, e te digo que eu fui muito feliz, eu digo que eu não fui, eu sou uma engenheira ambiental muito realizada, vez ou outra, tenho a oportunidade de fazer alguns projetos com meu pai, de consultoria, acompanho muito o que ele faz. Ele acabou de voltar essa semana de um congresso que ele já não participava há 50 anos, quase 50 anos,
que ele não participava, e eles tiveram um encontro lá em Iquitos, no Peru. Qual o nome do seu pai mesmo? Juan Revilla. Dr. Juan Revilla. Forte abraço aí, doutor. Paizinho lindo, meu amor. E minha grande inspiração também, principalmente nessa área. E quando eu idealizei a Livre Leve, eu, de fato, não tive como separar, nem tem como separar a Iris engenheira ambiental da Iris empreendedora. Não tem, assim, aí você fala assim, mas o que tem a ver, né? Engenheiro, meio ambiente com a Livre Leve, tem tudo. Porque eu não acredito no ambiente saudável, né? Quando você fala, no estilo de vida saudável, sem um ambiente saudável. Então não combina também, né? Você pode estar se alimentando bem, pode estar, mas você está num ambiente totalmente contaminado, sabe? Com poluição e tudo mais, sonora, enfim, resíduos para tudo que é lado. Então, não combina. E eu acabei levando, na Livre Leve tem muito dessa minha essência, desse meu amor pelo meio ambiente. Começa que eu priorizo alimentos orgânicos, priorizo também a questão tem flores naturais na mesa, tem a questão do cheiro de canela que botânico você sente também, na Livre Leve. Todo o ambiente, né, com um toque mais amadeirado. Bem sensorial também, né? Você tem uma experiência quando entra lá, né? Sim, eu tive todo o cuidado de levar um pouquinho, eu acho que é o que você falou, de experiência. Eu nunca quis idealizar a Livre Leve como um restaurante, algo que te entrega comida, que te vende comida. Eu costumo falar que pro meu time, que a Livre Leve, ela é uma das formas mais sagradas que eu tenho de enxergar o amor em movimento. E quando eu falo de amor em movimento, eu tô falando de tudo, sabe? Eu tô falando do amor que eu tenho pelas plantas, pelo amor que eu tenho pelo meio ambiente em si, pelo amor que eu tenho pelas pessoas, pelo amor que eu tenho pela minha criação, né? Pelos valores que estão ali totalmente alinhados com a cultura, com os valores da minha empresa. Então, assim, não tem como. E o meio ambiente tá em tudo. O cuidado que eu tenho, as próprias embalagens que eu priorizo também eco-friendly, né? Todo esse cuidado, não só com hoje, mas pensando nas gerações futuras. Isso eu acho muito importante. Eu entendo que como empresa também é um papel, sabe, que eu tenho. Sustentabilidade em foco, porque eu entendo que sozinha eu posso impactar um grupo de pessoas, mas quando você tem uma empresa, eu enxergo que também é um canal que você pode alcançar mais e mais pessoas. Então, e eu lembro, assim, quando a Livre Leve começou ali em 2018, substituir canudos de plástico por canudos de papel, depois vieram outros restaurantes e colegas me perguntando onde que eu comprava, como que era, e veio depois uma lei. Então, assim, não é a Livre Leve que fez isso acontecer, mas com certeza já foi um primeiro passo para inspirar outras pessoas e também mais um ato, sim, político de dizer eu priorizo comprar dessa empresa porque essa empresa também tem esse olhar, esse cuidado, não só um cuidado com as pessoas, mas com o meio ambiente, com as gerações futuras. E eu me orgulho muito disso. Me cobro muito porque eu acredito que eu posso fazer muito mais, mas a gestão e a rotina, os perrengues do dia a dia também acabam tomando muito do meu tempo, mas eu gostaria tenho um compromisso eu assumo aqui, inclusive com você, o compromisso de fazer mais, sabe, pelo meio ambiente, de projetos. Se você que está assistindo também tiver algum projeto dedicado para educação ambiental, que é uma área que eu amo, de verdade, assim, eu sou apaixonada, né, pela educação, né, voltada para o meio ambiente, para o cuidado com o meio ambiente, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, tanto da Livre Leve ou @Iris Revilla, que eu vou ficar muito feliz em conhecer o teu projeto ambiental e poder disseminar, divulgar e fazer parte também. Eu vou ficar muito feliz. Quero fazer mais e mais. Engenharia ambiental, se formou, e aí? Foi pra onde? E aí que eu fui pra... Nem tinha terminado ainda a faculdade e já tinha um convite para uma empresa de um amigo, né, da minha família,
que trabalhava com resíduos sólidos, ia receber a Petrobras como auditora, né? Ia ter a auditoria da Petrobras, desculpa. E aí eu fui chamada para participar, acabou que eles gostaram da minha atuação, me perguntaram se eu tinha interesse de ser engenheiro ambiental da Petrobras, de participar de uma entrevista. E aí, de 7 pessoas, eles me selecionaram. Eu até perguntei o porquê. Eu falei, tá, eu quero saber pro gerente. Eu falei assim, por que eu fui escolhida? Eu tinha acabado de sair da faculdade, assim, eu tava muito... E foi muito interessante que o meu gerente na época e a secretária, eles falaram o seguinte... Iris, aqui na Petrobras a gente vai falar muito sobre leis. E lei, para muita gente, é chato, porque a cobrança, você tem que seguir regras, você tem que seguir leis, normas, e isso tudo é um tema que não é um tema leve, não é um tema gostoso de se falar. Então, a gente precisa de alguém com carisma, a gente precisa de alguém com carisma e com uma boa comunicação para poder trazer isso de forma mais leve para a companhia e para a gente receber também a auditoria. Porque qual era a missão ali? E participar de audiência pública, lá em Macaé, das plataformas. E olha que interessante, trazendo esse histórico lá atrás, a ideia era ser advogada, né? Ia fazer especialização em direito ambiental. E aí não foi, eu fui para engenharia. A engenharia me levou para esse caminho. E na Petrobras eu trabalhei com o quê? Com lei, com toda essa parte de acompanhava audiência pública e projetos desses, então eu tinha que direcioná-los ali para atuar, para responder tantas as audiências, participar, mas como também nesses projetos ambientais, tudo ligado com lei também. Então, mas foi uma delícia, é uma experiência. Foi quanto tempo passou? Trabalhei 10 anos na Petrobras. 10 anos. 10 anos. Aproveitei todas as oportunidades que eu tive. Eu morei no Rio, em Recife, trabalhei embarcada, trabalhei na obra do gasoduto de Coari. Então eu brinco que também nesse período eu nem morei, não tinha nem casa. Eu sempre viajei, aproveitei esses dias que eu ficava desembarcada para conhecer outro país, outros lugares. E foram 10 anos, assim, incríveis, assim, de muito crescimento profissional e pessoal. Mas teve perrengue? Muitos perrengues, muitos. Nossa, você não tem... De ir em clareira, de dormir com aranha, mas eu também tive isso na Austrália, também, assim, no meio do nada, assim, você caminhar, você ter que pegar, e o perrengue começava aqui, saía de avião de Manaus, pegava mais não sei quanto de estrada, depois de voadeira, depois estrada de novo, depois até helicóptero, aí você chegava na clareira, aí na clareira você tinha que tá ali num lugar para dormir, tinha que estar numa barraca ou um local de apoio que eles tinham. Então, assim, foram muitos e muitos perrengues ali. Se fosse contar, a gente passaria um dia inteiro, mas por isso que eu te falei, tudo isso me tirou muito daquela zona de proteção, sabe? Da zona de conforto, daquele cuidado todo que me fez crescer muito. Mas também foi uma época que, infelizmente, por não ter esse preparo até de inteligência emocional e também já caminhar sozinha, né? Já estar em outras cidades, morando longe dos meus pais, que eu senti que eu acabei tendo mais dificuldades, né? Principalmente questão de inteligência emocional, de lidar com algumas situações de assédio. Então, na jornada foi realmente um lugar de muito aprendizado, eu vou chamar assim, de muito aprendizado. Hoje, com tudo que eu passei, eu sou muito grata, mas foi um momento também de busca de autoconhecimento que foi forçado. Quando você vê que o mundo não é tão do jeito que você imaginava, que você convive com pessoas e com profissionais, em todo lugar tem, né? Que não tem ética e algumas coisas, em todo lugar, não tô falando desse lugar específico, em todo lugar, em toda cidade, em todos os âmbitos, né? Acontece. Uhum. Mas eu sou muito grata, e graças a ela também, graças à Petrobras que eu tomei a decisão, né, também de tirar um ano sabático ali, de estar na Austrália, de só me dedicar para os estudos e depois voltar. Eu voltei para Recife, na época eu morava em Recife, voltei para Recife, e quando eu voltei eu entendi que aquilo ali já não fazia mais sentido para mim. E aí juntou, não fazia aquela rotina, e mesmo tendo
uma performance, uma alta performance na engenharia, né, onde eu estava, e também financeiramente, mas aquilo ali não se encaixava mais, não fazia mais sentido para mim, a rotina, Eu sabia que um ciclo ali estava se fechando. Tava se fechando. Já. Eu não sabia o que era, tá? Eu não sabia, não tinha ideia, assim, porque se você me perguntar, Iris, você já imaginou ter um restaurante ou cozinhar ou isso? Eu ia te falar, não, nunca. Foi Deus mesmo, foi um chamado, eu não escolhi, realmente eu entendo como chamado e Deus me capacitou. Até o nome da Livre Leve foi numa conversa, eu tenho 2 momentos assim que eu tenho de muita intimidade com Deus, que é quando eu tô dirigindo, eu falo muito com Deus, é uma conexão assim muito, muito especial, e um outro momento que eu tenho é no banho, eu tenho todo um ritual para tomar banho, então eu acendo uma vela aromática, deixo a luz mais amena, e geralmente eu costumo colocar louvor, que aí eu vou já desacelerando e vou conversando com Deus, e numa dessas conversas, eu lembro que eu estava me questionando muito com a ideia de vou abrir um restaurante de alimentação funcional, né? Por quê, pra quê, qual é o próprio porquê disso, e tudo veio muito da minha experiência lá, da vivência, e da minha mãe também, né? Da necessidade da minha mãe ter um espaço de proporcionar para ela e outras pessoas um espaço que elas pudessem se alimentar de forma mais limpa, mais leve, né? E aí foi numa dessas conversas com Deus, eu lembro que do primeiro perrengue da Livre Leve, eu vou te contar, que eu já tinha imaginado, né, já tinha idealizado tudo da Livre Leve, eu falei, bem, eu não sou engenheiro, não sou chefe nem nutricionista, as pessoas, até da minha família, que me amam, me questionavam, falaram, você é uma excelente engenheira ambiental, não se mete com isso não, você tá perdendo, tipo, você é muito melhor aqui, sabe, não se mete com essas coisas, você nem é isso e aquilo, e eu lembro que eu ouvi uma voz muito forte de Deus falando, sabe, nesse momento, que eu posso não ser chefe, posso não ser nutricionista, mas se eu tiver os melhores do meu lado, eu posso ir muito longe. Até porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, essa foi assim, uma voz e isso ficou reverberando, sabe? Reverbera, na verdade, até hoje. Quando vem algum questionamento, alguma dúvida, eu lembro disso e é isso, Deus capacita, é o que a gente conversou antes, né? Você tinha esse desejo no coração e é aquilo, ele coloca tão ardente esse desejo e mais, eu acredito que o sucesso do que a gente constrói, o que você está construindo, a tua jornada e a minha, é muito porque não é só para mim, é o transbordar na vida dos outros. Sabe? É você tá tão cheia de amor, Deus te dá conhecimento, te capacitar e você colocar esse serviço ao próximo, sabe? À disposição do próximo. Então eu acredito muito nisso, ele me capacitou, eu escolhi na época, quem é a melhor empresa que a gente tem em Manaus de segurança do alimento? Quem é a nutricionista que pode estar me assessorando nesse início? Quem é o chefe, né? Quem é um chefe que pode estar ali me direcionando, unindo os ingredientes naturais e funcionais com sabor. E a apresentação também, que faz toda a diferença. Então, nessa jornada, assim, de falar, Deus me capacitou, escolhi estar entre estar sempre cercada dos melhores, até hoje, até então é assim, e me preparar. Então, a partir do momento que eu virei a chave, falei assim, bem, eu vou empreender, eu decidi qual é o caminho que eu vou, que não tem nada a ver, eu preciso aprender. Então, vou fazer cursos, não só de empreendedorismo, não só cursos voltados para alimentação funcional, mas para gestão, para o financeiro, gestão, sabe, inteligência emocional, porque requer muito isso no nosso dia a dia, em todas as áreas, eu acredito. Mas a Livre, sem a Petrobras, né, que eu sou muito grata, não existiria através dela que eu sou quem eu sou, com todos os aprendizados e tudo que eu vivi. Você lembra o ano da tua viagem? Para a Austrália? Sim. 2013. Fui 2013, passei 2013, 14, 15, já voltei para o Brasil 2 meses depois. Eu estava em Recife, decidi pedir demissão e vim para Manaus e já decidida que eu ia empreender. Conversei com algumas amigas que já eram, né, empreendedores, empresários de resultado.
E com elas que elas me direcionaram também. Ó, não esquece de fazer o Empretec, que é importante, para você ali separa as possíveis empreendedoras das de fato empreendedoras. Então eu levanto muito a bandeira também do Empretec, acho fundamental, do Sebrae. E é isso. E a gente tá aí tô nessa jornada que é um eterno aprendizado. Fundou a Livre Leve em que ano? No finalzinho de 2016. Foi. Finalzinho. Onde é que foi a primeira loja? A primeira foi na Jacira Reis. E depois nós fomos pro Adrianópolis, né? Perto num posto de gasolina ali do ladinho quase em frente ao Central Park. Não lembro agora o nome. Na Paraíba. Uhum. E aí depois que nós abrimos do Shopping Ponta Negra e depois no Shopping Manauara. Aí nós fechamos depois da pandemia a do Adrianópolis, do posto de gasolina, em 2022. Depois que eu me separei, tomei uma decisão de fechar a unidade da Ponta Negra, mas por visão estratégica, não foi a separação em si, mas foi uma decisão estratégica tanto para o CNPJ quanto para o CPF, né? Que precisei um ano. Justamente para não passar perrengues financeiros, enfim. Com certeza. E outra, eu tinha um administrador lá, né? O meu ex-marido era administrador também da Livre Leve. Então, a partir do momento que eu assumi 100% a gestão da Livre Leve, eu tive que me capacitar. Então, aquilo que eu não era tão boa, eu busquei consultores e cursos, mas principalmente mentores, que me direcionaram para ter o resultado que eu tenho hoje. Então, foi um ano de respiro. Foi assim, peraí. Então, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando a minha área profissional, eu também me dediquei muito para a área emocional, né, para poder esse ano já desfrutar, desde o ano passado, assim, foi um ano de muita dedicação, de 2023, 2024, de muita entrega também, mas muito mais centrada, muito mais forte, eu me vejo assim. Já hoje, palestrando, a gente se conheceu, legal. Outra fase, né? Eu sempre tive muitos convites, Paula, sempre tive, mas eu sempre falava, não é o momento, não precisa. Não, eu não preciso dessa exposição. Até que o Pedro Superti, que foi meu mentor também, eu fiz Pedro Superti, tive Conrado Adolfo como mentor. Então, assim, foi muito especial. E nessa jornada, todos os dois, principalmente a Renata Pontes, que é sócia do Conrado Adolfo, nossa, tá aí, uma profissional, assim, que me inspirou e me inspira até hoje. Uma mulher incrível, sabe, que me ensinou que é gestão financeira. Ela que é responsável, assim, se a Iris hoje que tem que lê um DRE, que acompanha cada detalhe do financeiro, tem muito dessa mulher inspiradora que é a Renata Pontes, maravilhosa. E aí eu fui buscar, então foi esse um ano. E agora que o que eu ia te contar, que o Pedro Superti falou assim, se você não contar a sua história, você tá sendo uma baita de uma egoísta. Porque várias pessoas, ouvindo a sua história, vão se inspirar e vão acreditar no sonho e no desejo delas de fazer acontecer. Então, não se cala, não perde essa oportunidade, de falar. Primeiro, que você vai falar sobre o que você ama, sobre o que você acredita, sobre o que você vive, sobre a sua verdade, sobre a sua essência. E aí, nessa jornada, eu também tive vários amigos que me apoiaram, né? Um deles, o Glauber e o Luiz, que me chamaram. Não, eu nem te conto, que eles me intimaram. Eu não conseguia, eu falava não pra todo mundo. O Glauber até brinca que eu tenho facilidade. Ele falou, Iris, eu nunca conheci alguém com tanta facilidade pra dizer não. E não com elegância, com carinho. Mas eu, pra eles, no dia que eles me convidaram pra contar sobre a história da Livre Leve, sobre a experiência Livre Leve, né, por trás, o que tem nos bastidores, o método, eu não consegui dizer não. E aí foi a palestra que você assistiu, que você estava ali. Onde tudo começou, né? A nossa amizade, nosso encontro, a gente se conheceu e tal. Muito legal. E esse foi. Agora a gente vai bater o bate-bola, né? Bate-bola, jogo rápido. Uhum. Mas antes, qual é o futuro
o que você já projetou pra Livre Leve? Conta aí que as próximas novidades, já Olha, tem, o que você pode agora, falar? o que eu posso falar, eu estou trabalhando agora na revisão do nosso menu. Uhum. Tenho alguns projetos mais pra frente com a Livre Leve, mas eu tenho outros também em caminho, né? O meu irmão tem um projeto muito legal ele é professor tem academia de jiu-jitsu, eu também entrei no jiu-jitsu. Tô acompanhando agora você. Entrei no jiu-jitsu, depois de 15 anos eu voltei pro tatame, então, assim, cada dia mais apaixonada pelo que esse esporte, né, pelo que essa arte tem me ensinado, que eu chamo de arte suave, que me faz tão bem, mas eu tô assessorando, apoiando e construindo, a gente tá construindo a marca dele, o posicionamento da marca, né, Melvin Revilla, tanto nos Estados Unidos, como a gente vai abrir na Suíça também, ano que vem, então já tem um projeto aí caminhando e eu tô muito orgulhosa da trajetória dele e do que tá por vir aí. E também alguns projetos pessoais, como eu já comecei projetos de mentoria, já tenho um grupo. Então, assim, eu tô super dedicada também para outros projetos. E a Livre Leve, graças a Deus, faz parte, tá inserida em todos eles. E é isso que eu posso falar hoje. Show de bola. Então, eu quero fazer 2 convites para você. O primeiro é que a gente precisa fazer uma segunda participação sua. Quiser falar desses outros novos projetos também, a casa é sua também, a porta está aberta, tá bom? Nossa, tô me sentindo E outro segundo em casa. convite também é isso, como eu falei já pro Rodrigo Bafo, quero falar pra você também, que um dos meus projetos é pessoas que eu já entrevistei, que já participou, já passou por essa mesa, é apresentar junto comigo, ser meu co-host. Uau, que legal! E aí você topa, Ele quem sabe? sempre desafiando. Aí eu quero fazer esse convite pra você vir apresentar junto comigo. Com certeza. Pode contar comigo. Obrigado. Estamos juntos. Mais uma vez, mais nessa, viu? Mais livre e leve. Mais livre e leve. Então vamos pro nosso bate-bala? Vamos. Bate-bola, jogo rápido, papum. Vamos lá. Uma cor favorita? Rosa. Um boi de Parintins? Caprichoso. Um time de futebol? Flamengo. Uma música? Ai, aí tu me pegou. Que eu tô escutando tantas, mas... Que vem na tua cabeça agora? Ou que tá mais escutando agora, vai? Ai, que eu tô mais escutando. Você louvou, o que for? Tic-tac, embora. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu gosto muito de All Star. Eu gosto muito, o que eu vi a primeira. Eu gosto muito de All Star. All Star? Do Nando Reis. Gosto legal. muito. Um filme? Homens de Honra. Homens de Honra. Uma série? Suits. Um livro que eu daria de presente ou indicaria? Já dei vários. Mito do Empreendedor. Ou Autorresponsabilidade do Paulo Vieira. Nossa, que graça. Um líder, um empresário que te inspira? Eu gosto muito do Rony. Mesler, sim. Sou muito fã. E de mulher, a Renata Pontes, que eu falei. Uma mulher incrível. E eu tive a oportunidade de ser mentorada por ela também. Quando você ouve a palavra sucesso, qual a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Juan Revilla. Seu meu pai. Muito irado. O que é sucesso pra ti, Iris? Olha, sucesso pra mim é você... E muda, tá? O sucesso que eu imaginava ser que era o sucesso pra mim há 5 anos atrás não é o que é hoje. E hoje é muito ter essa jornada empreendedora mais leve. Então, assim, é você ter foco, conseguir conquistar o que você almeja, né, que você planeja, mas sim, nessa jornada com mais leveza. Então, assim, hoje sucesso para mim é isso. Então, cuidado com o físico, cuidado com o emocional, é prioridade para mim hoje. Então, ter sucesso para mim é unir tudo isso, é ter resultado não só no meu CNPJ, mas como no CPF. Os dois estarem em equilíbrio e buscando essa leveza. Eu busco todos os dias ser livre e leve. Que legal. O que é propósito para você? O propósito é o porquê, né? O porquê que eu faço isso. E eu te digo que eu vou resumir com as 3 palavras. Propósito para mim vem muito do amar, servir e nutrir. É aquilo que eu acredito. A minha essência é o que é a minha verdade. Uma palavra que te define hoje. Hoje? Amor. Um sonho que ainda quer realizar. Uma viagem especial que já está programada, na verdade, para ano que vem, com meus pais e os meus irmãos.
Legal. Agora você vai olhar para sua câmera e você vai passar uma mensagem para as Iris da vida, as Iris que estão começando agora a sua jornada, que estão perdidas, que tá passando agora por literalmente perrengue, que tá assistindo esse seu episódio até o final aqui, até agora. E você vai passar uma dica, um conselho, uma palavra, vai passar uma mensagem agora que estão passando por essas dificuldades, por esse perrengue, que tá começando aí agora a sua jornada. Vamos lá. Primeiro tenha clareza do que você quer, de onde você quer chegar, para que nada possa te parar, para que você siga com foco, com determinação e disciplina, porque no meio do caminho, no meio da jornada, muitos desafios vão acontecer, e se você não tiver muito forte, assim, muita clareza do que você quer e onde você quer chegar, você pode acabar desistindo no meio do caminho, como eu vi várias amigas e amigos desistindo. Então, tenha sempre o propósito, a chama, o porquê que você está fazendo isso, por que você quer fazer, seja o teu serviço ou o teu produto. Então, é isso, não desista, perseverança, foco, disciplina e tudo isso sem abrir mão de uma vida saudável, uma vida mais livre e leve. Uau, maravilhoso. Pra quem não te conhece, que quer te acompanhar nas redes sociais, onde te procurar, vende o seu faz o seu jabá agora, se vende aí. Isso, eu sou Iris Revilla, no meu arroba é @Iris Revilla mesmo, LLA. E eu sou uma apaixonada por pessoas e tô aqui pra crescer e contribuir. Então, se eu puder contribuir de alguma maneira, eu tô à disposição também, viu? E eu tenho a Livre Leve, que é uma das formas, né, de viver a minha missão de vida. Não é a única, mas uma das formas de viver minha missão de vida, de amar, servir e nutrir. Então eu vou ter vou recebê-los com muita alegria para você viver lá uma experiência Livre Leve, que você merece, viu? Maravilhosa, eu quero te agradecer por essa entrevista maravilhosa, Iris. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a você, TLS PEC, internauta, por ter chegado até o final aqui desse episódio de número 40. 40º episódio, Papo de Perrengue Podcast. Eu quero dizer que até aqui o senhor tem me sustentado, até aqui o senhor tem sido a minha ponte, tem sido a minha torre forte, tem sido o meu porto seguro. Então, é ele que é o autor da minha fé. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a ele, Amém. A Jesus. Então, quero agradecer a sua audiência. Deixe o seu like, comente aqui o que você achou da trajetória, da história da Iris Revilla, minha convidada. Comente aqui quem você quer, o que você aprendeu, qual a lição, o aprendizado que você tirou da vida dela. E comente aqui também quem você quer que participe aqui dessa mesa cast. Curte, comenta, compartilha pra geral com todo mundo, com seus amigos, que precisa dessa palavra de fé, que precisa ouvir e aprender um pouco mais sobre a história dela. E me acompanha nas redes sociais, vai estar aqui passando aqui no... Vou deixando na descrição desse vídeo o meu arroba do Instagram, @PauloVedutra, TikTok Kawaii. Segue a gente nas redes sociais também, Papo de Perrengue, tudo junto. Estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais, Kawaii, TikTok, Instagram e aqui no YouTube. Muito obrigado. Olha para aquela geral ali, bora dar um tchau. Tchauzinho aí. Tchau, tchau. Valeu, dá um toque aqui.